Olá! A acupuntura é um ramo da medicina tradicional chinesa que tem sido cada vez mais utilizada em todo o mundo. Apesar do aumento da utilização da acupuntura, ela ainda é desconhecida de grande parcela da população. E por isso, quando esse tratamento é sugerido, as dúvidas são muitas. E hoje, então, nós vamos debater exatamente isso. Vamos entender em que princípios se baseia a acupuntura e quais as indicações. Será que existem contraindicações? A acupuntura pode ajudar nos problemas emocionais, nos problemas de ansiedade. Ela pode ser feita em gestantes, em crianças. E o que é acupuntura auricular? Tudo isso e muito mais a partir de agora. Fique com a gente e aproveite para esclarecer a sua dúvida. Está no ar Pense Saúde. Para falar sobre acupuntura, participam do nosso programa de hoje o acupunturista e clínico geral, Dr. Walter Gomide, a acupunturista e ginecologista, doutora Elizabeth Leivas de Ávila e o acupunturista e homeopata, Dr. Carlos Roberto Messeder Esquerdo. Todos eles médicos cooperados da Unimed BH. E para você participar desse debate, é só ligar ou enviar e-mail. Lembrando que o número do nosso telefone é 3209-0119. E o e-mail é saude@tvhorizonte.com.br. Qual é a sua dúvida, comentário ou até mesmo depoimento sobre acupuntura? Converse com a gente. Eu começo agradecendo muito a presença de vocês aqui no nosso programa. Como eu falei, é uma técnica que vem cada vez sendo mais utilizada, mas ainda gera muitas dúvidas nas pessoas. Então, vamos tentar, começando a explicar, doutor Walter, em que se baseia a acupuntura. Eu falei aqui na abertura que ela faz parte da medicina tradicional chinesa. Vamos explicar o que é isso para as pessoas. Porque existe essa tendência de achar que a acupuntura é uma especialidade. É uma especialidade, né? Uma coisa... É um todo, né? Mas, na verdade, o todo é essa concepção da medicina tradicional chinesa. Então, para você trabalhar com acupuntura, você tem que entender sobre medicina tradicional chinesa. E a acupuntura é uma ferramenta dentro desse contexto, né? Então, dentro da medicina tradicional chinesa, você tem outras ferramentas, né? Como as ervas, a fitoterapia, a moxa, né, as ventosas, os exercícios, atividades físicas, alimentação, tem toda essa orientação que faz parte de um todo, né? E por isso que é interessante ampliar essa concepção de acupuntura, né? E tentar enxergar a acupuntura como um ramo como se fosse um ramo de uma árvore, né? Você tem uma árvore, que é a medicina tradicional chinesa, e a acupuntura é um ramo dessa árvore, né? E que tudo isso é como se fosse uma maneira de fazer com que essa pessoa, o indivíduo que é tratado por isso, esteja não necessariamente isento de doença, mas bem, com saúde. Porque eu acho que existe uma diferença entre ser saudável não é necessariamente não ter uma doença, não é? Você pode não ter doença alguma aparecendo, mas não estar saudável, não estar de bem com a vida, equilibrado. Claro. E eu queria que você, doutora Elizabeth, explicasse então essa questão de como isso é trabalhado, porque às vezes fica parecendo o pessoal de casa que é muito subjetivo, e não é, né? Tem toda uma parte fisiológica, neurológica envolvida, né? Toda uma comunicação interna. Isso, a acupuntura é muito antiga, né? É uma ciência de 3.000 anos. Nessa época chinesa, né, os médicos chineses não sabiam nada sobre o sistema nervoso autônomo, sobre neurotransmissores, hormônios, catecolaminas. Então, eles definiram que o estado de saúde era um equilíbrio entre duas energias. Uma que eles chamaram de energia yang e a outra energia yin.
A energia Yang, eles relacionaram com os aspectos da natureza. A energia Yang é tudo que é sol, que é energia, que é movimento, que é luz. E o Yin é o contrário, é o recolhimento, é o silêncio, é o escuro. E hoje a gente entende, dentro da medicina ocidental, conseguimos traduzir o que o chinês falou. Isso tem a ver com o sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático. Tá. Então, quando você coloca a agulha de acupuntura em algum ponto, dependendo do ponto, você vai ativar o sistema nervoso simpático ou o parasimpático. Você vai diminuir o yang da pessoa, vai aumentar o yin que ela está precisando. E você chega nesse ponto de equilíbrio, que é o ponto onde o corpo consegue por ele mesmo se defender das doenças. O sistema imunológico fica ativo. Então, assim, hoje existem trabalhos provando que os pontos de acupuntura são pontos de menor resistência elétrica, são pontos onde você tem terminações nervosas. É um pouco difícil ainda você provar isso claramente, mas tem muitos estudos na área para poder correlacionar essa medicina tão antiga com a atualidade, né? É porque a gente é muito da imagem, dá para ver, não tem dá que ver para crer. Bom, ela falou aqui, doutor Carlos Roberto, a doutora Elizabeth falou de pontos, e você está aqui com que eu gostaria até que mostrar, que a gente fosse mostrando enquanto você explica. Isso. Porque para conseguir essa harmonia, né, que a doutora Elizabeth falou, que para o chinês era entre Yang, Yin e Yang, mas essa harmonia nossa, isso é feito através de pontos, de meridianos, explica pra gente. Isso, então trouxe ilustrativamente aqui um boneco, né, onde a gente tem as referências desses pontos, né. Então os meridianos, como a doutora Elizabeth falou, são canais de energia, né, e eles são justamente interrelacionados com o sistema nervoso. Então, a própria estimulação desses canais, né, você tem todo o corpo, aqui são representados os principais, você vai fazer isso que ela acabou de dizer, estimular um determinado órgão, ou se ele tiver com um excesso de energia, você vai sedar, porque às vezes o problema porque às vezes o órgão está super estimulado, né? Está super estimulado, justamente. Então, você vai mexendo nessa dinâmica, esses órgãos, eles se interrelacionam entre si, e com isso você consegue o equilíbrio geral do organismo, né? Trabalhando todo. Você tem tanto na parte ventral, na parte yin, como na parte yang. Então, também tem a parte dorsal também. Inclusive, esses canais dorsais, né, são muito utilizados, né, nas patologias lombares, nas doenças de coluna, dores de coluna, que são basicamente uma clientela que nos visita sempre, uma queixa frequente nos consultórios. Que eu vou, aliás, é uma coisa até que eu vou querer comentar depois, porque quando a gente fala em acupuntura, você falou que é um ponto dentro de uma medicina muito maior, mas todo mundo relaciona primeiro com dor. Alguma coisa que pode me aliviar de uma dor, e às vezes especialmente de uma dor crônica. Mas é muito mais amplo do que isso, né, doutor Wagner? Muito mais amplo. E ao longo do programa, então, nós vamos entendendo a acupuntura nas diversas coisas. Por exemplo, na saúde da mulher, na TPM, na menopausa, nos problemas alérgicos, nas rinites, enfim. Nós vamos entender isso ao longo do programa. Durante a gestação, na infância, vamos entender. Só que antes, eu queria que o pessoal de casa também soubesse, quando a gente fala em acupuntura, a tradicional chinesa, ela vinha em forma de agulhas. Isso se ampliou. Hoje em dia existem várias técnicas para se fazer acupuntura, doutor? Sim, inclusive, assim, a gente tem notícias assim, da história, né, que no começo, logo nos primórdios da acupuntura, usava-se até agulhas de pedra. Né? Pedra? Começou com agulhas de pedra, para você imaginar. Antes do metal, né? Agora, hoje em dia, nós temos... Porque o importante é você estimular o ponto, né? Entendi. Você pode estimular isso através da agulha, né? Ou através, por exemplo, do calor, que quando se usa a moxa. A moxa é um bastão, né? Com a brasa na ponta, e você se aproxima do ponto para estimular aquele ponto. Com calor. Né? É uma outra modalidade de estímulo também, né? Dependendo também da patologia ou dependendo da necessidade da pessoa que você está tratando. Né? E tem também algo muito também desenvolvido hoje, que é a eletroacupuntura. Aí você vai estimular o ponto através de
pulsos elétricos. Né? Tá. Não que não, nem precisa de usar agulha, né, em alguns casos, né? Porque você pode usar a agulha e colocar ali o estímulo elétrico, né? Aquela garrinha, né, para segurar, né? E com isso vai transmitir o impulso elétrico através da agulha, como você pode colocar um eletrodo sobre a pele da pessoa, né, com gel e tudo, para facilitar, para diminuir a resistência elétrica, né? Coloca o gel e aumenta um pouquinho, né, a amperagem, o estímulo para que ele atravesse, né, o próprio, né, que é um estímulo, aumenta, mas assim, é algo assim indolor, né? As pessoas até gostam daquela estimulação, é uma estimulação que traz um bem-estar, né? E não dor, né? Tanto é que é interessante quando você faz a eletroacupuntura, que eu faço eletroacupuntura também, se houver dor, não é legal, porque não é desejável, vamos dizer. Porque aí você vai estar estimulando outras fibras que você não está... Que não era o objetivo. Que não é o objetivo. Né? Então, não é para ter dor, né? Nesse caso específico. Eu chamei aqui de Dr. Wagner, Dr. Walter. Tá certo, corrigindo e pedindo desculpa. Só para a gente finalizar, a partir do momento que Dr. Walter explicou aqui as possibilidades e dependendo do que você usa uma possibilidade ou outra, o diagnóstico para o tratamento é fundamental, não é, doutora Elizabeth? Eu acho isso muito importante, porque a acupuntura hoje é considerada ato médico e ele é regulada pelo Conselho Federal de Medicina. É uma especialidade médica. Não quer dizer que a pessoa que não seja médico não seja bom acupunturista. Ele pode ser muito bom acupunturista, mas é uma terapia, é uma medicina que precisa, antes de qualquer coisa, de ser feito um diagnóstico correto da patologia. Muitas vezes, se a doença já está muito avançada, no estágio muito avançado, muitas vezes a melhor indicação é cirúrgica, não é acupuntura. Entendo. Então, tem que ser médico, a meu ver, porque esse diagnóstico é importante, é preciso... Porque se o diagnóstico não é feito, pode retardar o tratamento do paciente, ele pode ficar sendo tratado por acupuntura sem o diagnóstico correto, sem o tratamento correto. Entendo. Daqui a pouco a gente volta para explicar isso melhor e também entender como a acupuntura pode nos ajudar a até promover a nossa própria saúde em várias situações. Enquanto isso, se você quiser participar do nosso bate-papo com a sua dúvida, pergunta ou até mesmo depoimento sobre a acupuntura, ligue para a gente ou mande e-mail. Lembrando que o nosso telefone é 3209-0119 e o e-mail é saúde@tvhorizonte.com.br. Mas não saia daí, voltamos já já.